Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Como é que estamos no dia de hoje? Espero que todos bem. Então vamos para mais um dia de luz e de amor, nesse sábado, final de semana. Espero que seja um dia incrível, né? Leve, cheio de amor. Então vamos para o nosso assunto, né, da nova consciência da beleza vibracional. Eu até mudei o nome, antes eu fazia a jornada da beleza e eu senti de falar um pouquinho sobre a nova consciência da beleza vibracional, que não deixa de ser um estudo em relação à beleza, né, que nem eu falei pra vocês. Eu vou trazer um pouquinho mais dessa questão de como os filósofos viam a beleza. Vou falar um pouquinho sobre as dores também, coisas que eu passei e que eu tive que olhar, né, fazer um autoconhecimento mais profundo para poder ver o porquê que eu sempre fui muito insegura com a minha beleza, né? Porque quais foram as coisas que eu percebi que fizeram com que eu tivesse sem insegurança e que eu tenho até hoje um pouco, né? Principalmente essa questão do corpo. Inclusive eu tava refletindo sobre isso ontem, né? Mas hoje eu não vou falar do corpo, eu vou falar outros dias pra vocês. Hoje eu senti de falar um pouquinho sobre a falta de confiança que a gente tem em relação à beleza, mas também a nossa imagem, né? Aquilo que a gente faz no mundo, na verdade, né? Seja pela beleza, pela falta de confiança que você tem com a sua imagem, mas também essa questão da falta de confiança que você tem nas coisas que você faz, né? Seja o seu trabalho, seja a confiança que você tem em conversar com alguém, daqui a pouco de se relacionar, né? Porque às vezes a gente tem essa falta de confiança até de não se relacionar, de a gente se colocar na situação de conversar com alguém, conhecer uma pessoa, porque a gente não consegue sentir essa confiança, né? E eu, Gabizinha, né? E eu até falei isso ontem na live da questão da adolescência. Eu sempre fui uma pessoa também que não tinha confiança, principalmente nessa questão, assim, até de escola, né? Quando, por exemplo, era para apresentar um trabalho, eu sentia extremamente... eu era muito tímida e não tinha confiança nas coisas, assim. E aí isso me deixava muito nervosa na hora quando eu, por exemplo, ia apresentar um trabalho. Eu ficava tão nervosa, o coração tão acelerado, que quando eu ia falar eu gaguejava. Inclusive, eu já fiz algumas vezes aqui, né? Tipo, falar e aí quando vê, a palavra não sai. E eu fazia muito isso. E isso me deixava mais envergonhada ainda, porque eu via no rosto das pessoas aquela coisa, tipo, sabe? Quando você é criança também, né? Você tá ali na escola por nada, e aí quando você vê alguém com dificuldades, coleguinhas não perdoam, assim. Então, eu passei muito por isso, e isso não só na escola, até quando eu apresentava trabalho, essas coisas assim. E o mais engraçado é que eu sentia muito, né, eu não tinha confiança nas coisas que eu fazia, eu me sentia extremamente, como é que eu posso dizer, né, porque agora voltando, né, a questão da falta de confiança, ela tá muito nessa questão de inferioridade. Então é alguém, né, é uma pessoa que se sente inferior, ela se sente menos do que outras pessoas. Então, eu sempre fui aquela menina de comparar, né? Então, tipo assim, o trabalho da minha colega era sempre melhor que o meu. Então, eu ia muito pra essa comparação. E aí, toda vez que eu ia apresentar um trabalho, alguma coisa na escola, eu me colocava nesse lugar de inferioridade, né? De realmente não confiar naquilo que eu tava fazendo, mesmo que o meu trabalho realmente não fosse o melhor trabalho. Mas eu não conseguia ter orgulho das coisas que eu fazia. Então, tipo, pra mim nunca nada tava bom, né? Tipo, é a síndrome também do perfeccionismo que o virginiano tem, de não levar as coisas muito leves, né? Sempre levava tudo muito a sério. Então, tipo, ai meu Deus, tem que ser o trabalho mais incrível.
E aí eu ia pra essa coisa, né? E aí a gente pode até pensar que é uma disputa, alguma competição, mas era uma competição extremamente mental, porque daí eu ia pro lugar de me comparar e ia pra esse lugar de inferioridade, porque eu olhava e dizia assim, nossa, meu trabalho não tá bom. E aí quando eu ia apresentar esse trabalho, era um show do horror, né? Porque eu não conseguia desenvolver. E às vezes o trabalho tava muito bom, tava tudo ali, mas eu não tinha essa confiança mesmo de me colocar nesse lugar, mas de dizer assim, esse é o meu trabalho, foi isso que eu estudei, tem essas informações, então eu não conseguia desenvolver isso. Mas o mais louco é que eu não tinha essa confiança em mim, mas as pessoas tinham. Então eu percebia muito que as pessoas elas conseguiam ver o meu potencial, por exemplo. Eu não conseguia ver isso em mim, mas as outras pessoas viam. Então, muitas vezes eu passei por várias situações em que as pessoas diziam assim, nossa, eu jurei que tu ia conseguir o primeiro lugar naquele negócio, né? Que teve uma época que eu fiz um curso de rotinas administrativas e lá a gente se colocava muito nessas situações, tipo, de montar uma empresa, de ter o chefe, o subchefe e os funcionários. E aí, tipo assim, a gente fazia até entrevista de emprego, né? E justamente era pra gente se treinando pro mercado de trabalho. E lá eu lembro que eu também criei o meu primeiro currículo. E aí eu lembro que as pessoas dizem assim, tu vai ter, qual vaga que tu vai te candidatar, se candidatar, né? E a prof falava, você coloca como chefe, vai lá que tu consegue. E aí, tipo assim, ela acreditava muito mais em mim do que eu mesma. E aí, quando chegou na hora de fazer a entrevista, era eu e mais uma outra colega. E aí eu fiz a entrevista, óbvio, extremamente nervosa, né? Tipo, levando super a sério aquilo. E acabei que eu não consegui a vaga. Eu fiquei como subgerente, uma coisa assim. Eu fiquei abaixo da chefe, digamos assim. Porque aí a outra menina conseguiu a vaga. E aí ela olhou pra mim e disse assim, nossa, jurei que ia ser tu. Eu juro pra ti, jurei que ia ser tu. E aí eu fiquei tipo, olha só que maluco, né? As pessoas, elas depositam isso em mim. Elas veem esse potencial, mas eu, na hora, eu não conseguia me desenvolver, né? E isso também me deixava muito frustrada. Porque daí eu via também, eu sentia essa pressão muito grande. Mas era uma pressão que eu via que não era das outras pessoas. As pessoas só estavam dizendo assim, eu vejo potencial em você. A pressão era muito minha, era muito mental, era muito psicológico mesmo. De dizer assim, eu preciso ter a melhor apresentação, eu preciso fazer isso ser a coisa mais incrível. Então eu era uma pessoa extremamente exigente comigo. E essa exigência acabava fazendo que eu não conseguisse me expressar da forma que era pra, digamos, ter essa confiança, né? E aí, a falta de confiança, né, ela tá nesse sentimento de inferioridade, de você se colocar como inferior mesmo, achar que as pessoas, elas têm muito mais elas têm muito mais conhecimento, digamos assim, do que você. Então eu lembro que eu passei por muito isso, por muito tempo. E tudo que eu vejo, assim, dessa questão até da beleza, eu vejo que eu trouxe isso muito da escola e fui reverberando até a fase adulta. E lembrando, a falta de confiança, ela vai sendo construída, que nem eu expliquei ontem da questão da depressão, né? Não é assim, ai meu Deus, um dia fui lá e fiquei depressivo. Não, ela é uma construção, né? Então, essas questões de baixa autoestima, falta de confiança, a questão da compulsão alimentar é uma construção, né? Então, a gente começa o primeiro momento e aí você vai indo. E aí vocês têm picos também, né? Porque eu lembro que na minha vida sempre foi assim, tinha momentos da minha vida que eu tava bem, eu tava confiante, eu até conseguia me expressar bem, mas tinha outras épocas da vida em que, nossa, eu já não conseguia fazer isso, não conseguia manter, né, digamos, sustentar a prática de estar bem, estar confiante. E uma das coisas que eu lembrei, né, por essa questão da baixa autoestima que eu falei ontem, por as pessoas conseguirem ver o meu potencial que eu não conseguia ver,
eu fiquei muito refém da opinião das outras pessoas, como se as outras pessoas pudessem me motivar. Então, por exemplo, quando eu fazia entrevista de emprego, às vezes me candidatava, e até quando eu entrei no escritório de advocacia, que eu fiquei por 5 anos, eu lembro que quando me chamaram para entrevista de emprego, eles colocaram lá que a entrevista de emprego poderia demorar até 5 horas, porque eles iam fazer um outro tipo de entrevista em grupo e tal. E eu lembro que eu li aquilo, me deu um pavor. Eu fiquei, meu Deus, 5 horas de entrevista de emprego. E aí eu falei pra mãe, olha isso aqui. Tipo, 5 horas eu vou ficar lá fazendo uma entrevista de emprego. E a minha mãe, o que tem, minha filha? O que tu vai perder? Tipo, tu vai ficar 5 horas lá e tu vai fazer uma entrevista. Se der bom, ok. Se não der, não deu. E aí eu lembro que quando a minha mãe falou isso, eu fiquei tipo, tem razão, tipo, o que eu vou perder, né? Só vou lá fazer entrevista, se der boa, ok, se não der, não deu. E aí eu lembro que eu acabei tendo que ter esse, digamos assim, esse incentivo, sabe? De, tipo, a outra pessoa me dá esse estalo, assim, me dá esse incentivo de dizer assim, vai lá, faz, não precisa ter medo, não sei o quê. E acabou que isso... É óbvio que é maravilhoso ter pessoas que potencializam você. Eu sinto que é muito maravilhoso quando a gente tem um meio onde tem pessoas que realmente acreditam em você. Tipo, te incentivam a ser uma pessoa melhor. Ter aquele incentivo onde você às vezes não consegue ver. Mas o que eu vejo disso também é que tem a parte do problema de, tipo, você tá sempre tendo que ter esse incentivo de outras pessoas. E quando você não tem esse incentivo, você não faz, entendeu? Você não consegue ver dentro de você, resgatar essa confiança, dizer assim, eu consigo fazer, né? De você realmente ter essa força interna dentro de você sem precisar que outra pessoa te incentive. Então, é maravilhoso quando você tem esses seres que podem te potencializar, mas também você não pode ficar refém. E eu acabei ficando refém disso. Então, todas as vezes que eu fazia uma movimentação na minha vida, eu tinha que ter alguém me incentivando. E quando não tinha, e por exemplo, se eu fosse criar alguma coisa e alguém falasse assim, eu acho que não vai dar certo isso aí... Tipo, e se acontecer isso, eu não fazia, porque a minha insegurança, ela vinha muito forte, essa falta de confiança, ela vinha muito forte, então eu dizia assim, não, se a minha mãe tá dizendo que não vai dar certo, eu não vou fazer, então essa falta de confiança acabou criando isso em mim, né, então eu vi que eu tive que trabalhar isso comigo, essa falta de confiança, principalmente essa falta de confiança de parar de me colocar nesse lugar de inferioridade, de achar que outras pessoas são melhores que eu, porque assim, a gente tem a tendência de se comparar mesmo, e é um lugar onde a gente precisa quebrar, a gente precisa parar com isso, né? Eu acho que a gente tem que sempre pegar as pessoas como inspiração de vida e não com essa parte de comparação, é olhar para aquele ser daqui a pouco, né? Que nem, por exemplo, tem a minha mestra, olhar para uma pessoa e dizer assim, nossa, se essa pessoa atingiu esse potencial, eu também sei que eu posso, né? É olhar para esse olhar de admiração mesmo, não esse olhar de inferioridade, de dizer assim, meu Deus, aquela pessoa ali é foda e eu sou isso aqui, entendeu? Eu tô aqui, nesse lugar. Então eu tive que me desconstruir muito nisso para realmente também, às vezes, eu ia para esse lugar de, tipo assim, se eu dominava algum assunto, nossa, que incrível que eu sou. E aí botava nesse lugar de superioridade. Então a gente faz isso também. Então quando você tá muito no inferior, é porque também você se coloca muito no superior. E aí você precisa equilibrar isso. Equilibrar realmente não se sentir inferior e não se sentir superior. Todos nós somos seres iguais, a gente está no nosso processo evolutivo, então não tem essa questão de inferioridade e superioridade, você está no seu caminho e aquele outro ser está no caminho dele. Isso é uma consequência das suas ações, da sua escolha, do seu desenvolvimento pessoal, né? No seu autoconhecimento. Por isso que eu bato na tecla do autoconhecimento, porque quando você se autoconhece e você consegue ir quebrando essas
essas questões dentro de você, você se melhora e você se fortalece no mundo, você começa a sustentar essa força interna, né? Então eu tive que olhar para essa questão de inferioridade e dizer que eu não era inferior a ninguém e também não era superior a ninguém. É realmente se pôr até nesse caminho da humildade, né? Dizer assim, ter compaixão consigo mesmo, né? E essa questão de sempre buscar validações do externo, até botei isso no post da baixa autoestima, de realmente não precisar validações do externo, né, para fazer o que eu gostaria de fazer. Então eu vejo que hoje eu fortaleci muito isso e tenho muito orgulho hoje de dizer que eu não preciso mais esperar que o externo me valide, que o externo diga assim, agora você pode fazer tal coisa, você não pode. E eu já tive várias comprovações disso, de que se hoje eu vejo algo que eu quero atingir, que é uma verdade minha, eu vou lá e faço, independente de todo mundo ao meu redor falar que eu não devo fazer. E isso aconteceu recentemente, de tipo, muitas pessoas não apoiarem uma escolha minha e eu tá firme naquela minha escolha, dizer assim, eu sei que vocês não entendem o porquê eu estou escolhendo isso, mas igual eu vou fazer, porque é importante pra mim, no meu caminho, no meu processo evolutivo, eu sei que isso é importante. E aí eu me dei conta disso, do quanto a minha confiança comigo mesmo, com as minhas escolhas, estava fortalecida. Porque agora, hoje em dia, eu consegui também quebrar isso, de sempre querer a validação de alguém. Porque quando você está no seu caminho, no seu processo evolutivo, a gente vai entender que nem todo mundo vai entender o que você está fazendo, principalmente se é algo que não tem no planeta, né? Digamos assim. Eu, no meu caso, por ser terapeuta reikiana, é óbvio que existem vários terapeutas reikianos, e agora eu indo para outra linha, né, para me formar como terapeuta de cura energética, é algo novo, né? Por exemplo, os meus pais é uma coisa nova, eles não fazem nem ideia exatamente do que vai ser o meu trabalho, porque é até, digamos, complicado explicar isso para eles. É a mesma coisa quando eu falo de campo de energia para vocês aqui, às vezes falta palavras para tentar explicar algo que você precisa usar a sua mente criativa, a sua imaginação, né? E realmente entender o que é isso, realmente querer acessar esse universo, esse mundo. Então, para eles que vieram de outra época, é difícil poder de tentar explicar isso, dizer assim, nossa, meu trabalho é trabalhar com energia, tá? Mas o que é energia, de onde vem? Então, eu entendo, né, que é difícil explicar. E por ser difícil explicar e por não, digamos, ter isso tão fortalecido no mundo, né, ser, digamos assim, uma profissão daqui a pouco que não é tão conhecida, é algo que para eles não faz parte do universo deles. Então é realmente ter até essa compaixão de entender que eles não conseguem ainda ver como funciona, né? E essa questão de realmente eu vi que eu consegui também quebrar isso de mim, né? De sempre esperar essa validação, né? Achar assim, nossa, se a pessoa tá dizendo que ok, tá, agora eu posso fazer. Porque se ela disser que não, eu não vou fazer. Então, isso pra mim foi uma comprovação muito importante de realmente ver o quanto eu tô fortalecida no mundo, né? De saber assim, nossa, agora eu não me sinto mais inferior, eu não me sinto mais fraca no mundo, de dizer assim, nossa, eu não consigo fazer isso porque eu preciso que alguém diga que eu posso fazer. Hoje em dia eu consigo ver que se é algo que ressoa com a minha verdade, com o meu coração, e eu quero isso porque vai ser importante para mim, pro meu servir, pro meu propósito no planeta, eu vou fazer, né? E, enfim, gente, eu acho que era isso que eu queria dizer hoje em relação a essa questão de falta de confiança, né?
Se eu fosse, por exemplo, deixar uma prática para vocês, eu acho que seria essa prática do autoconhecimento mesmo, né? Eu sempre vou bater na tecla do autoconhecimento, que nem eu falo todos os vídeos, porque é muito importante a gente se autoconhecer, olhar pra dentro, saber qual é a nossa verdade, aquilo que a gente quer fazer no mundo, aquilo que nos faz feliz, né? Aquilo que nos alimenta também, que é alguma coisa que você faz e que aquilo te traz essa sensação de tipo, nossa, isso me faz feliz, tá aqui me faz feliz. Então isso é o que importa, né? E que a gente não precisa mais buscar a validação das pessoas. A gente tem que fazer isso por nós mesmos, a gente tem que se fortalecer para estar bem no mundo. Para que quando alguém vier e não entender o seu caminho, tá tudo bem não entender, você não precisa explicar para outra pessoa. Ninguém precisa entender o seu caminho, só você. Você que é o protagonista da sua vida, né? Desse teatro todo cósmico que acontece aqui, que a gente tá sempre se conectando com a gente mesmo e vendo o divino em todas as pessoas, às vezes são testes para ver se você tá bem no mundo. Então é muito importante você fortalecer os seus valores, né? Os seus princípios. O que é importante para mim? O que eu quero viver? Eu acho que essa seria a pergunta. Olhar para dentro de você e realmente fortalecer o que eu quero viver nessa experiência. Eu tenho essa experiência magnífica. Reencarnar aqui é um processo muito forte, né? De tipo assim, existem vários espíritos, na verdade, que ficam numa fila esperando para estar aqui, e a gente teve essa oportunidade de estar aqui e dizer assim, o que eu vim experienciar, se eu tô nessa experiência humana, o que eu quero viver, o que é importante para mim, quais experiências eu quero ter. Então é muito importante a gente se fortalecer no mundo, dizer assim, eu quero fazer isso, e aí você faz o seu caminho caminhando, né, que nem eu postei ontem, de que às vezes a gente realmente, a mente vem, interfere, ela fica querendo planejar, organizar, fazer um monte de coisa, né, e às vezes você simplesmente precisa se colocar em movimento, né? Dizer assim, não, eu vou fazendo isso aqui e vou vendo ao longo do caminho se vai dar bom. Se der bom, ok. Se não der, eu reajusto, né? O meu planejamento. Mas é importante você não deixar de fazer, de fortalecer essa verdade dentro de você. Eu quero ter essa experiência. Nossa, eu quero poder fazer tal curso. E o que eu preciso fazer para fazer esse curso? Quais os movimentos que eu tenho que ter, né? Eu tenho que comprar aquele curso online, eu tenho que ir morar naquele lugar onde eu quero fazer o curso, eu tenho que estar mais perto das pessoas que eu quero que essa realidade que essas pessoas vivem, eu quero viver essa realidade dessas pessoas, então eu vou me colocar mais na disposição delas, mais perto delas, para me conectar mais com essa realidade, para ver se ela realmente faz sentido na minha vida. Então a gente vai se colocando em movimento, né? É importante a gente sempre colocar a nossa intenção naquilo que a gente quer fazer, para materializar aquilo que é importante para você. Mas é muito importante a gente entender que nada cai do céu, né? Você precisa fazer essa movimentação, você precisa se pôr em movimento para que o universo, né, com essa energia, com esse movimento, ele possa também colocar as pessoas perto de você. Então, aquelas pessoas que vão se conectar com você e que vão ajudar você a co-criar a sua realidade. E eu vejo o quanto que eu faço muito isso hoje em dia. Não digo, né, que às vezes não dá aquele medinho, aquela coisa assim, vou lá e vou fazer tal coisa. Sempre dá, é normal do ser humano, mas quando você quer uma coisa, você presta atenção nas pessoas que estão ao seu redor. E aí, se as pessoas ao seu redor te trazem uma informação, você vai lá e se coloca em movimento. Você diz assim, não, eu vou fazer tal coisa porque eu sei que isso vai ser importante pra mim pra conquistar aquilo que eu quero. Enfim, era isso que eu queria trazer hoje. Hoje eu não vou fazer nenhuma meditação,
Não sinto que precise, porque a gente falou bastante sobre essa questão de falta de confiança, né? Eu acho que façam essa prática, que nem eu deixo pra vocês. Reflitam aí, escrevam no caderno de vocês, em algum lugar, no celular. O que eu quero viver? Qual experiência eu quero ter nessa vida? Sabe? E escreve isso. Bota essa intenção pro universo, para ele poder trazer as pessoas e as oportunidades. E esteja atento às oportunidades, porque elas vão chegar e às vezes pode ser aquela única oportunidade. E aí você também tem que fazer aquele tudo ou nada, né? Tava até ouvindo um podcast ontem de uma menina da Sangha, que ela tava falando sobre a questão da intensidade, pessoas que são intensas, e agora eu não vou me lembrar o outro nome. E que essa questão de ser intenso no sentido de realmente se entregar para as experiências e viver 100% aquela experiência, né? De realmente entrar no tudo ou nada. Ou eu vou viver isso aqui, vou viver da melhor forma possível, vou viver toda essa experiência, ou eu nem entro nela, né? E aí fez eu refletir ontem para ver se eu era uma pessoa intensa ou era superficial. Eu acho que pode ser que eu seja um pouco intensa e um pouco superficial, não sei. Em alguns momentos da minha vida. Quando a minha mente me enreda, daí piorou a situação, né? Porque eu ainda estou nos meus processos, que nem eu falo pra vocês, e vou sempre compartilhar, porque que nem essa questão hoje da falta de confiança foi um processo. E é um processo até hoje, porque eu tive agora algumas comprovações do quanto estou fortalecida, com a confiança dentro de mim fortalecida. Eu sei o que eu quero viver. Então faça essa pergunta, o que você quer viver? O que você quer manifestar na sua vida? E tenha isso muito claro dentro de você, porque se em algum momento alguém questionar, você vai estar forte no mundo e vai dizer assim, eu quero viver esse ponto porque é a minha reencarnação, é a minha vida. E a gente tem que fazer o que, digamos, a gente tem que fazer o que quer, entendeu? O outro, ele sabe da vida dele e a gente sabe da nossa. Só que infelizmente a gente vive num sistema onde as pessoas querem achar alguma coisa, né? Eu já trouxe isso várias vezes. Ah, porque eu acho que você tem que fazer tal coisa. Ah, porque eu acho que você não tem que fazer isso, você tem que fazer assado. Não tem como o outro interferir no seu processo. Isso inclusive é karma. Você fica gerando karma quando você fica interferindo na vida das pessoas. E isso é um problema gigantesco. Porque você interfere na vida daquele outro ser. Você acaba se enredando às vezes, né? Porque você se conectou e gerou um karma. E aí você fica nesse looping com aquela pessoa e às vezes aquela pessoa te traz toda a carga negativa do sonho dela que você foi lá e interferiu, né? Você interferiu no sonho e às vezes a pessoa escolhe não fazer o que ela queria fazer. Você interfere no sonho daquela pessoa, naquele desejo que ela queria, que às vezes aquilo ali era aquela escolha que ela queria fazer, que ia mudar toda a vida dela, que ia fortalecer e ia trazer muito mais alegria. Aí por egoísmo também a gente faz isso, né, de interferir no processo do outro e acabar interferindo, gerando esse karma. Aí essa pessoa ela acaba pegando toda essa carga energética, botando em cima de você, porque você foi, digamos, participou para interferir nesse sonho, e aí vocês ficam nesse looping e fica um karma que às vezes dura a vida inteira. Então é muito importante não interferir no processo das pessoas. E sim, botar muita luz e muito amor. Se é algo fortalecido naquela pessoa, se é algo que ela quer viver, deixa ela viver, deixa ela experienciar. É importante pro processo dela, porque cada um sabe o que veio viver, cada um sabe o que é melhor. O seu espírito, a sua alma dentro de você sabe o que é importante. Então é muito importante a gente não interferir nos processos e saber o que a gente quer viver. Eu quero viver tal coisa. Se vai ser bom, se vai ser ruim, se eu vou quebrar a cara lá no final, não importa, é só mais uma experiência e toda experiência ela é sagrada. Então, quando a gente realmente
medita sobre isso, a gente respeita as pessoas e também se respeita, porque se eu quero que as pessoas respeitem as minhas escolhas, eu vou respeitar as escolhas dela, né? E não vou ficar gerando karmas para mim negativo por interferir na vida das pessoas. Por isso que a gente tem que estar sempre neutro, a gente tem que estar sempre olhando para aquele ser e entendendo, aquela pessoa está no processo dela, a vida é dela, eu não tenho que interferir, né? Isso foi quando eu integrei isso dentro de mim, foi muito forte, porque agora voltando, né? Eu não vou parar de falar hoje, prometo que já vou terminar a live. Eu lembro que quando eu integrei isso em mim, eu mudei muito a forma como eu via as pessoas, porque eu vinha do sistema, né, de família, e até hoje é assim, que interferem muito, né? Então minha família tá sempre dando a opinião deles das minhas escolhas, digamos assim. E eu lembro que quando eu integrei isso dentro de mim, eu tive que mudar a minha postura perante a vida das pessoas, né? Tipo, realmente, quando a pessoa vinha e trazia uma questão delas, e assim, porque eu acho que eu vou fazer isso e isso, e eu sempre já ia, não, mas eu acho que vai dar errado, porque tu tem que fazer tal coisa, porque isso aí não é seguro. Então, eu mesma, Gabriela, por vir desse sistema, eu fazia isso também. Eu interferia no processo das pessoas, eu dava a minha opinião, sendo que eu não tenho que achar nada. Entendeu? Ainda mais se eu não tinha sabedoria pra dar, porque a gente só pode dar, digamos, uma visão do mundo se eu tenho sabedoria. E se eu não tenho sabedoria e não tenho confiança no que eu tô falando, eu não falo, só escuto. Então eu lembro que eu acabava fazendo isso também, né? E aí você tira, às vezes, a confiança, aquela confiança pequenininha que a pessoa tem do sonho dela, porque a gente tem essa visão extremamente negativa do mundo, né? Então eu tive que, quando eu integrei isso dentro de mim, eu tive que me desconstruir muito. Eu tive que realmente parar e dizer assim, não vou mais interferir nos processos das pessoas. O que eu vou fazer é escutar. Se a pessoa vem até mim e ela trouxe alguma questão da vida dela, que daqui a pouco ela só quer falar, né? Ela só quer jogar pra fora, ou ela só quer uma opinião minha, eu só vou dar se eu tenho muita certeza do que eu tô falando. Ou tipo assim, dizer assim, eu só vou dizer assim, o que tu acha? Bom, não sei, quando eu vivi tal coisa, eu aprendi isso no meu processo. Mas você tem que olhar pra dentro e confiar no que você tá escolhendo. Então é realmente não interferir, não ficar achando que, porque tu tem que escolher isso ao invés daquilo. Isso é muito ruim, isso gera muito karma negativo. Então é bem importante refletir sobre isso também. Então faça a pergunta para vocês: o que eu quero viver? E fortaleça isso dentro de você, independente de as outras pessoas no externo não entenderem o seu caminho. É você que tem que entender, é a sua vida, é a sua reencarnação. E você faz sempre o melhor dela, dentro do possível. Tá bom, gente? É isso, eu gostei de falar sobre esse assunto. Prometo escrever um post, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até amanhã. E um lindo sábado, né?